materiais como pessoais e espirituais. O painel abordará 3 enfoques: fogo, energia que é vida para o homem; energia, que é vida para o mundo; e energia, que é vida em Deus. Cada painelista terá 20 minutos para sua apresentação e as perguntas, como já falei antes, devem ser formuladas por escrito ou então através do aplicativo Macadu. Para mediar este painel, eu quero convidar o senhor Walter Kuchenbecker. Por favor, Walter. Walter Kuchenbecker é bacharel em Teologia e licenciado em Letras, possui especialização em Administração para Docentes, além de doutorado em Ciências da Educação pela Pontifícia Universidade de Salamanca, na Espanha, e também pela USP. É pesquisador e professor de Teologia e do mestrado em Educação e professor convidado da Universidade de Salamanca. Presidiu a Associação Brasileira de Editoras Universitárias e o Clube dos Editores do Rio Grande do Sul. Foi conselheiro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o MINC. Exerceu também o cargo de vice-reitor na UBRA de 2009 a 2013 e, paralelamente, de pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários de 2012 a 2013. Passo, então, a palavra ao senhor Walter. Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Nesse momento, pós-almoço, a gente tem que fazer um acordo com o nosso organismo biológico, né? E com a nossa atividade aí, o trabalho, mas é uma alegria muito grande estar aqui. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Fórum, né, pela oportunidade de poder estar moderando esse painel, onde nós temos 3 pessoas de peso, amigos aqui, que eu vou de imediato passar a chamar para compor na mesa. O Dr. Lucchesi, Fernando Lucchesi, ele estará nos brindando com uma fala sobre fogo, energia que é vida para o homem. É graduado em Medicina pela URGS. Aqui nós vamos fazer uma pequena síntese, Dr. Lucchesi, senão nós não vamos ter tempo. Grande abraço. Tudo bem? Graduado em Medicina pela URGS, com formação como cirurgião cardiovascular no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e na Universidade do Alabama, em Birmingham, Estados Unidos. É membro da comissão organizadora do curso internacional da pós-graduação em Cardiologia Pediátrica, Bérgamo, Itália, e diretor médico do Hospital São Francisco de Cardiologia do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre. É escritor, enfim, eu vou parar por aqui para poder adiante. Chamo também à mesa o professor Drayton Gonzaga de Souza, que nos falará sobre fogo, energia que é vida para o mundo. É mestre em Filosofia em Direito e doutor em Filosofia pela Universidade de Kassel, Alemanha, pós-doutorado pela Universidade de Tübingen, Alemanha. É professor titular e diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUC. Bem-vindo, professor, e vamos parar por aqui, porque tem mais coisa para falar. O nosso terceiro painelista, Dom Roberto Paz. Tivemos uma oportunidade de estar junto numa Bienal do Rio. Graduado em Filosofia no Seminário Maior Nossa Senhora de Conceição, em Viamão, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Especialista em História da Universidade de Montevideo, Uruguai, e de Direito Canônico no Instituto Superior Arquidiocesano de Direito Canônico, Rio de Janeiro. É bispo auxiliar de Niterói, Rio de Janeiro, e bispo diocesano de Campos dos Goitacazes. E vamos também encerrando para passar para a fala. Muito prazer tê-lo aqui. Bom, é realmente uma alegria poder estar aqui participando desse fórum, quando a gente comunga dos mesmos valores e princípios. E para nós poder aproveitar ao máximo, nós temos 20 minutos para cada um, começando na fala aqui do Dr. Lucchesi, e eu pediria então que as perguntas que viessem seriam encaminhadas e faremos após as 3 apresentações.
Alô. É um prazer estar com vocês de novo. Eu sou meio habitué desse simpósio. Eu comecei falando sobre água 2 anos atrás, agora vou falar sobre fogo para apagar, que só pode ser apagado pela água. Aliás, a interação entre os vários elementos é fantástico, né? Porque o fogo é apagado pela água e só existe por causa do ar, do oxigênio. O fogo depende intrinsecamente do oxigênio. Então, é interessante essa temática, e alguém pode pensar, mas o que tem que ver o ser humano, a biologia com fogo? Tudo a ver. Tudo a ver. Nós estamos hoje, sem dúvida, convencidos que a energia da vida vem do fogo. O fogo, na realidade, ele é muito antigo na história da humanidade e ele salvou a humanidade. A humanidade podia ter sido dizimada se não tivesse sido descoberto o fogo. Lá na caverna, homens e mulheres viviam limitadamente e viviam muito pouco tempo. A sobrevida humana ali esteve extremamente ameaçada. O ser humano como raça praticamente tinha todas as condições de desaparecer naquele momento. Os homens viviam em média 14 anos de idade e as mulheres um pouco mais, 17 anos de idade. E essa diferença é que fez a humanidade sobreviver, essa proteção que a natureza, que a biologia fez para as mulheres, sem dúvida permitiu que a humanidade sobrevivesse. Os homens morriam pelas agressões do ambiente, principalmente, pelas infecções que adquiriam na busca do alimento, e as mulheres morriam nos partos sucessivos da caverna, feitos dentro da caverna, que não era um ambiente mais higiênico. Mas mais do que isso, a biologia protegeu a mulher para que ela pudesse abrigar a família e ser uma defensora, enquanto que o homem era, na realidade, um agressor. O homem tinha que agredir o meio para poder trazer o alimento, enquanto a mulher defendia a família e defendia a prole. Essa diferença fez com que nós realmente sobrevivêssemos às gerações futuras. Isso faz coisa de 50 mil anos, mas realmente levou muito tempo para se dobrar a vida humana. A vida humana só saiu de entre 15 e 17, como terminei de mostrar, para 30 e poucos anos, nos primeiros dias do século XIX, em 1801. Em 1801, a sobrevida média da humanidade era ao redor de 32 anos. E tudo que se passou nesse meio tempo foi um aprendizado do homem para sobreviver no planeta. Na realidade, o aprendizado do homem foi extremamente profícuo, porque muito cedo ele descobriu o fogo. A descoberta do fogo trouxe uma mudança importante na alimentação do homem. O aquecimento e a fervura dos alimentos mudou a nutrição completamente. Passou a haver melhor absorção das proteínas. A proteína crua, ela é mais destruída pelo ácido gástrico e pelo intestino do que a proteína cozida. A proteína cozida se divide em aminoácidos que são mais facilmente absorvidos pelo intestino. Então, a melhor formação do cérebro humano na evolução, e agora o nosso Papa já admitiu a evolução, esses dias mas o Papa Francisco foi mais contundente. O Papa Francisco, esses dias, no comentário dele, admitia perfeitamente a evolução e dizia que a Bíblia, na realidade, falava com parábolas. Mas vejam, eu imaginei, então, Dom Roberto, que se o Papa Francisco tivesse vivido lá na Idade Média, o Galileu teria sido absolvido mais precocemente. Então, observem, a mudança nutricional dos seres humanos após a descoberta do fogo fez com que nós absorvêssemos melhor a proteína e melhorássemos a proteinização do cérebro humano. E a evolução do cérebro humano tem muito a ver com a descoberta do fogo. É interessante, mas mais do que isso, o fogo aqueceu. O fogo aqueceu a caverna. O aquecimento da caverna certamente teve o mérito de fazer com que uma enorme população sobrevivesse. Nós vemos que nem sempre em terras quentes se desenvolveram os núcleos
de humanoides da época. Tem um núcleo importante no leste africano, mas o grupo mais importante está lá na Ásia, em locais mais frios. E certamente o fogo ali contou muito para que se desenvolvesse a vida humana. O fogo, na realidade, o metabolismo humano aprendeu muito com o fogo. Nós temos uma caldeira dentro de cada célula. As nossas células são pequenas caldeiras. Existe dentro da célula uma pequeníssima estrutura que chama mitocôndria. A mitocôndria é a que dá a respiração para o ser humano. As células respiram, as células absorvem alguns nutrientes, põem na fornalha, geram energia e, usando o oxigênio da respiração, que entra nesse circuito, terminam produzindo energia e calor. Observem aqui, isso se chama ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, eu vou chegar mais perto para que vocês, para que eu mesmo possa ler. 10 anos atrás eu lia bem de longe. Glicose é o grande elemento nutricional da célula. A glicose, ela é absorvida pelo organismo, absorvida no intestino, vai facilmente para as células e ela é depositada também como reserva. E ela é depositada como glicogênio, ou seja, a glicose entra, ela é destruída, uma parte vai para a reserva. São esses nossos pneuzinhos que estão por aqui. Nós vamos aos poucos, ainda usando o DNA da caverna. Na caverna, a regra era essa: coma quando puder, porque você não sabe quando comerá de novo. Então, o ser humano, no seu metabolismo, criou essa reserva técnica que nós até hoje utilizamos e cada vez mais. A obesidade é o grande mal do século XXI. Nós temos também, nesse ciclo, a geração de energia. Quando, então, a glicose é destruída, ela já forma 2 pacotes de energia, ATP. ATP é um produto químico, chamado adenosina trifosfato, que é um pacote de energia. É isso aí que nos dá energia para funcionar no dia a dia. Só que o ciclo de Krebs, inteligentemente, usa outros tipos de combustíveis e termina gerando 26 outros pacotes de energia. Então, de uma molécula de glicose que entra lá, nós estamos com 30 pacotes de energia na saída. Isto está dentro de cada mitocôndria. Esses pacotes de energia são conservados e armazenados dentro da célula. E geram calor, geram energia. Então, nós temos uma fornalha dentro de cada célula. O nosso fogo é um fogo extremamente eficiente, porque veja o que uma molécula de glicose faz. Eu vou mostrar para vocês, eu acho que tem um... Aqui. Aqui um pouco mais explicado o ciclo de Krebs. Vocês veem que é um ciclo fechado, ele está continuamente gerando calor. Entra oxigênio, entra outras substâncias e enzimas, etc., que vão se somando, entra a glicose e vão gerando produtos. Esses produtos são eliminados para a circulação, saem de dentro da célula para a circulação e conseguem fazer com que todo o organismo funcione. Mas, basicamente, os elementos importantes são o oxigênio e a glicose. É extremamente importante conhecer que esse ciclo de Krebs é um gerador de energia e gerador de calor. É por isso que nós somos homeotérmicos, nós temos uma produção de energia contínua que nos faz ter temperatura estável, 36,5. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que provavelmente vocês nunca viram. O que nós fazemos numa cirurgia do coração? Na cirurgia do coração, nós procuramos parar o coração para operar dentro dele. Só que se nós fizéssemos o coração parar sozinho, ele gastaria toda a energia que tem e não voltaria a bater depois. Então, nós procuramos conservar a energia dentro do coração. Como é que isso é feito? Nós fazemos uma injeção de um produto que chama cloreto de potássio na aorta,
fechamos a aorta e fazemos a ingestão desse produto. Não, tem que fazer funcionar isso aí, que isso é fundamental, esse é o meu filme. Vocês baixaram o filme junto? Bom, eu vou continuar, mas eu acho que é fundamental que baixe. Então olha aqui, ó. Isso aqui é uma sala de cirurgia, isso aqui é a circulação extracorpórea, onde nós preparamos o circuito para desviar o sangue do coração. Então, está sendo colocado aqui, vocês veem, nessas seringas, cloreto de potássio, que é uma substância mais rica, com glicose, etc., e que depois, então, se injeta lá no coração. Vocês vão ver a seguir. Aqui são os vários componentes desse sistema. Está vendo bem, Cris? Então, aqui nós estamos clampeando a aorta. Nós fechamos a aorta. No momento que fecha a aorta, o coração está batendo normalmente. Aí começa a se fazer infusão por essas cânulas nas coronárias desse líquido com potássio. E olha o que vai acontecer com o coração. Ele para rapidamente. Então, como ele para rapidamente, fica armazenada dentro da célula os pacotes de ATP, de energia. Está quase parando. Parou o coração. Completamente parado. Nós chamamos de assistolia. A energia está lá dentro, guardada. Aí nós esfriamos o coração, nós botamos gelo em cima do coração para poder conservar essa energia e depois, quando soltamos a aorta, ó, não tem mais o clamp aqui, volta a bater. Espontaneamente, não precisa fazer nada, ele volta a bater espontaneamente. Bom, por que que isso acontece? Por uma razão muito simples. Porque a conservação da energia tem duas formas de conservar a energia. Uma é fazendo o coração bater rapidamente. E a outra, gelando o coração. O que eu faço gelando o coração? Eu estou inutilizando a ação do calor. Eu estou tirando a ação do calor sobre a célula. A célula deixa de produzir calor. Quanto mais eu baixo a temperatura, utilizando gelo sobre o coração, mais eu conservo a energia dentro dele. Aí o coração para. Olha o que acontece com o eletrocardiograma. Claro que durante esse tempo existe toda uma circulação, que se chama circulação extracorpórea, que mantém os tecidos do corpo inteiro vivos. Porque se tira o sangue da chegada do coração nas cavas, nas veias que chegam ao coração, desvia, oxigênia e repõe. O próprio organismo, todo o corpo também é baixado a temperatura, a 30 graus, 28 graus. Nos casos mais críticos, que nós temos que fazer parada da circulação cerebral, porque tem que se operar as carótidas, operar o arco aórtico, e nós não temos como manter o fluxo cerebral, se baixa a temperatura a 15 graus. O fogo do cérebro diminui. E aí, então, nós temos um tempo aí de 50 minutos, 60 minutos de segurança, em que o cérebro vai usar devagarinho a energia que ele produziu antes, porque nós vamos baixar a necessidade metabólica do cérebro. Cada 10 graus reduz a metade a necessidade metabólica do cérebro. Então, de 37 para 27, cai metade. De 27 para 17, cai metade da metade. E de 27 para 15, 14, nós ficamos com um restinho só de metabolismo no cérebro. E nós temos como operar. Isso acontece com os mamutes. Esse foi o mamute que foi pesquisado, que se soterrou embaixo da neve. Eu tenho a impressão que há mais de 300 anos. E é o que está em melhor condição, melhor estado. Ele realmente, se observa, ele tem pelos ainda, os pelos continuaram crescendo por um tempo, e ele tem músculos, ele está completamente preservado pelo frio, ele foi soterrado pelo frio. Isso mostra que o frio é a energia melhor contra o calor, contra o fogo. O fogo, a antítese do fogo é o frio, é o gelo. Aí existe uma tentativa forte de fazer os corações desses mamutes voltar a bater. Já existe contração in vitro de células.
células isoladas são colocadas em aparelhos aquecidos e estimuladas, e elas contraem, elas voltam a contrair, 300 anos depois. Claro que aí surgiu também a teoria de que se podia congelar o ser humano inteiro, e lá na Califórnia um esperto então fez uma grande empresa de criocongelação, em que existem inúmeras pessoas congeladas lá, na tentativa de um dia serem resolvidos seus problemas de saúde e serem ressuscitados. Ninguém conseguiu ainda esse feito. Bom, então, a hipotermia como oposição ao fogo. Vocês vejam a importância do que foi o fogo para a humanidade. A hipotermia tem ela é um grande problema hoje na nossa civilização. Vocês vejam que ela pode ser leve quando a temperatura cai entre 33 e 35 graus, e ela tem sensação de frio, espasmo, letargia motora, tremores. Ela é moderada entre 30 e 33, causando sonolência, rigidez muscular, semiconsciência, algumas alterações cognitivas já, e ela é grave com menos de 30 graus. E a queda da frequência cardíaca, inconsciência, isto aqui precisa, sem dúvida, uma circulação paralela para se poder manter o paciente. E a hipotermia passa a ser um problema na vida do dia a dia. 700 pessoas morrem por ano de hipotermia nos Estados Unidos, principalmente na parte norte do país. A maior parte dos casos de hipotermia ocorre entre 0 e 15 graus. Isso que é a coisa mais surpreendente. Não são frios muito intensos que causam hipotermia. É principalmente a chuva simultânea, a umidade, pois a água é um ótimo condutor de calor, resfria rapidamente o corpo e as pessoas fazem hipotermia e morrem, porque a água é um condutor importante. Casos de hipotermia ocorrem em regiões tropicais. A nossa região aqui, por exemplo, não é uma região muito fria, mas nós temos casos de hipotermia aqui. No Brasil se tem poucos dados ainda, mas as vítimas são principalmente os moradores de rua. Agora eu estou pegando aqui notícias recentes, notícias desse ano. Polícia investiga a morte de idoso por hipotermia em Campo Grande. Você sabe qual é a temperatura de Campo Grande? Bom, hipotermia pode ser causa da morte de adolescente que se perdeu no Pico do Paraná. 3 pessoas são encontradas mortas com suspeita de hipotermia no Rio Grande do Sul. Todo inverno morre gente de hipotermia no Rio Grande do Sul. Então, certamente, é extremamente importante a questão da hipotermia como um mecanismo de contraposição ao fogo celular. A hipotermia bloqueia o fogo da célula, bloqueia a fornalha da célula. Mas vamos adiante. E a queimadura? O fogo queima também. Esse é o outro aspecto do fogo. O fogo se transformou num inimigo do homem em muitas situações. Principalmente no momento da industrialização e no momento da urbanização, o fogo passou a ser um elemento muito perigoso e, às vezes, difícil de ser administrado. Cidades inteiras foram queimadas. O grande incêndio de Chicago, o grande incêndio de São Francisco, da Califórnia. Na pele, o fogo tem uma ação que pode ser progressiva. Nós temos casos de queimaduras de primeiro grau em que só a epiderme é atingida, a derme e o tecido subcutâneo não são atingidos. Mas já no segundo grau, a epiderme é atingida e a derme é atingida também. E no terceiro grau, então, se atinge toda a pele até o tecido subcutâneo. Epiderme, derme e hipoderme. Então, nesses casos, nós temos frequentemente que recorrer a transplantes de pele, a enxertos de pele para poder recuperar. O fogo pode ser um elemento extremamente perigoso. Bom, eu acho que aqui já sai da minha apresentação. O que eu quero, então, deixar como mensagem é que, como todos os elementos, o fogo, como a água, como o ar, eles podem ser elementos positivos e elementos negativos para o ser humano. A moderação no uso do fogo, sem dúvida, trouxe algumas vantagens importantes para o ser humano, mas a sua potência chegou a ser endeusada. Nós temos o Deus Fogo, nós temos o culto ao fogo, e muitas das crendices do mundo antigo
usavam o fogo como elemento ou ferramenta litúrgica. Então, mostra-se que, frequentemente, a água, o fogo, o ar podem se transformar em elementos agressivos do ser humano. De novo, a utilização dos nossos elementos e do fogo, principalmente, tem que ser feita com parcimônia para que a gente possa evitar as queimadas, evitar a destruição dos seres humanos e que a gente possa realmente controlar cada vez mais os aspectos positivos dos nossos elementos e não simplesmente lamentar os aspectos negativos. Muito obrigado. Então, agradeço a primeira fala, Dr. Lucchesi. Infelizmente, o tempo nos limita, mas eu fico imaginando o que representou de fato para os hominídeos primatas quando descobriram o fogo, né? Aí sim, eu acho que a transformação e se deu em todas as dimensões, na alimentação, na segurança, na tranquilidade, enfim, e por isso que chegou a ser venerado, né? Então tem um significado muito grande. Nós vamos passar de pronto para o professor Drayton, para a sua fala. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para falar nesse evento e devo confessar, à guisa de introdução, que estou experimentando um forte mal-estar agora, porque tenho a tarefa de falar para um público muito qualificado. Observando os presentes, e alguns conheço muito bem, sei que são pessoas de grande capacidade, de grande conhecimento, então peço a paciência de me ouvir nesses minutos que foram dedicados. Gostaria de saudar o mediador, o professor Walter, saudar o Dr. Lucchesi, que conheço dos escritos já há anos, que leio com muito gosto, e saudar um grande amigo, que é Dom Roberto Ferreira Paz, com quem convivi no Seminário de Viamão durante 4 anos. E se não concluí o curso de teologia lá, eu tive o privilégio de fazer uma teologia particular nas conversas que tivemos naqueles anos de convivência no Seminário de Viamão. Um dos grandes intelectuais que eu conheço na Igreja Católica da atualidade é Dom Roberto. Tive a grata satisfação também de comentar a ordenação episcopal dele na catedral. Então, fico muito lisonjeado de revê-lo, Dom Roberto, nessa oportunidade. Eu vou me concentrar na minha área, que é a filosofia, não vou ingressar em outras veredas, eu vou seguir o provérbio latino, nessutur ultra crepidam, não vá o sapateiro além da sandália, então eu vou ficar mais na minha área de conhecimento, que é a filosofia. E o que tem a ver a filosofia com a temática do fogo? Aparentemente, nenhuma relação. Mas, instado pelo convite que me foi feito, eu comecei a refletir um pouco sobre isso. E eu escrevi, na década de 80, um artigo sobre um filósofo grego, pré-socrático, chamado Heráclito. Heráclito de Éfeso. E Heráclito de Éfeso é conhecido pela sua reflexão sobre o Logos. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Já tivemos algumas indicações na brilhante palestra proferida anteriormente. E Logos pode ser traduzido, esse termo pode ser traduzido por linguagem, o verbo lego, em grego, não é o brinquedo, mas é o verbo lego, o verbo dizer. Pode ser traduzido também pela própria realidade e pode ser traduzido por razão. 3 acepções da palavra logos. E Heráclito usa uma imagem em seus escritos, são fragmentos, para expressar o que é o logos, e uma delas é a expressão pyr, em grego, que é fogo. Aí vem piromaníaco em português. Então, ele diz que, para falar do logos, que a guerra é o pai de todas as coisas, Hopolemos pater panton, por exemplo, usa outras imagens para designar o logos como discórdia, mas uma das principais imagens que ele usa é a metáfora do fogo, pyr, em grego.
Então, eu gostaria de, didaticamente, dividir a história do pensamento ocidental em 3 grandes momentos. Então, o primeiro momento eu vou chamar de momento do objeto. O segundo eu vou chamar de momento do sujeito. E o terceiro eu vou chamar de momento da intersubjetividade. Comecemos pelo primeiro momento, o momento do objeto. Na Grécia Antiga, se concebia a realidade como sendo cosmos. E cosmos, uma palavra masculina em grego, tinha 2 características. É uma totalidade bela, daí vem a palavra cosmético, que é uma palavra literalmente grega, cosmetikos é um adjetivo em grego, e ordenada. Os gregos se preocupavam muito com esse ideal de ordem, que também podemos chamar de taxis. Então, para os gregos, existia um caos original, que passou, que era o caos, que era a desordem, que passou à ordem, cosmos. E essa passagem do caos ao cosmos se dá pela atuação do Logos. O Logos é a razão que habita o universo. Então, há uma racionalidade que perpassa o universo, e assim como nós temos a nossa racionalidade, a racionalidade humana, e o conhecimento seria uma espécie de homologação. Esse é o termo que se usa em grego, homologeo, é dizer o que está na realidade. Então, essa é a concepção, grosso modo, de universo dos gregos. E nesse universo, nessa ordem cósmica, também estaria inserido o ser humano. Então, a noção forte de ordem. Nós temos, depois da filosofia grega, século VII, VI, V a.C., o advento do cristianismo. E no cristianismo, esse elemento ordenador, ele não é impessoal. No cristianismo, na tradição judaico-cristã, há um ordenador que é o Deus criador do universo e do ser humano. Vamos avançando na minha tipologia didática. Momento do objeto. Chegamos agora no meu segundo momento, que é um momento emblemático, que é a filosofia moderna. A filosofia moderna marcou profundamente a nossa mentalidade, o nosso tempo. Os senhores e as senhoras que estão aqui, nolens volens, querendo ou não querendo, são marcados pela noção moderna de mundo, de ser humano. E qual é a grande novidade que acontece na filosofia moderna? Eu me refiro aqui agora, uso como fonte um filósofo alemão chamado Vittorio Hösle, que vive nos Estados Unidos, leciona em Notre Dame, que escreveu um livro sobre a crise ecológica, filosofia da crise ecológica, filosofia da ekologischen Krise, e lá ele diz que a grande novidade que acontece na filosofia moderna é a noção de subjetividade, de indivíduo, de razão, de autonomia. Então, o centro na filosofia moderna não será mais o cosmos, o mundo, a natureza, mas será o ser humano. Tudo girará em torno do ser humano. No período moderno, acontece a famosa passagem da concepção geocêntrica, que a Terra é o centro, para a concepção heliocêntrica, o Sol, helios em grego, é o centro. Assim também acontecerá em termos filosóficos. A primazia não será mais do objeto, da natureza, mas a primazia será atribuída ao sujeito cognoscente. E, num primeiro momento, nós devemos saudar essa grande conquista da história das ideias, que é a descoberta da subjetividade. Isso é fantástico, isso não é algo problemático. Sabermos nos autocompreendermos como sujeitos, isso não é problemático. Então, numa primeira abordagem da filosofia moderna, como Descartes, por exemplo, que cunhou a famosa frase cogito ergo sum, penso, logo sou, nós temos um sujeito que é autônomo, mas que ainda não é onipotente. E esse é o passo seguinte. Aos poucos, o ser humano vai assumindo uma centralidade tal que vai excluir, por exemplo, a questão da transcendência e, ato contínuo, a própria natureza
assumirá um lugar bastante secundário para o ser humano. Então, essa apoteose, como poderíamos chamar, do ser humano que acontece na filosofia moderna, esse processo de ascensão do ser humano, que nós também chamamos de antropocentrismo, fará com que o ser humano exclua a questão da transcendência, concentrando-se neste mundo aqui, no aquém, e, através dos meios que são colocados à disposição do ser humano, através da sua razão, a técnica, a ciência, ele procurará resolver todos os problemas. Não haverá mais problema. Há uma frase de um pensador do século XIX em alemão que diz o seguinte: Wer Wissenschaft hat, der braucht keine Religion. Aquele que tem ciência não precisa de religião. Então, esse enaltecimento do ser humano enquanto racionalidade, enquanto dominador do mundo, fará com que ele exclua tudo o que não seja gerado por ele mesmo. Chegando ao ápice, num pensador do século XIX, chamado Ludwig Feuerbach, a expressão Homo homini Deus. O ser humano, ele é Deus para o próprio ser humano. Hobbes havia falado Homo homini lupus, o ser humano é um lobo para o próprio ser humano. Feuerbach afirmará Homo homini Deus. O lugar da divindade será assumido agora pela humanidade. Pela humanidade enquanto gênero e, no segundo momento, no caso deste autor, na humanidade enquanto indivíduo. E isso tem consequências sérias para a ecologia, para a sustentabilidade, para a nossa visão de mundo. A crise ecológica que assistimos no presente, a questão da sustentabilidade, essa crise, ela tem raízes técnicas, sem dúvida, mas elas têm raízes metafísicas. E a raiz metafísica, a raiz filosófica dessa crise, sobre a qual não se fala muito, é essa. A questão da centralidade do sujeito, ele como sendo umbiculus orbis, ele é o umbículo do mundo. Em torno dele gira tudo, a natureza e Deus. Fora dele não há nada mais. E isso nós sabemos hoje, por exemplo, no que diz respeito às relações humanas. Como é difícil hoje manter uma relação duradoura com um parceiro, uma parceira. Porque são duas mônadas, são dois universos fechados que não interagem mais. Essa centração no eu, essa inflação de eu, expressa no rock brasileiro, na frase eu me amo, ela tem sua origem nesse período, no período moderno, com esse processo de ascensão da subjetividade. A descoberta da subjetividade é algo muito rico para a história da humanidade. Agora, essa apoteose do sujeito, ela é altamente nefasta para as relações interhumanas, intersubjetivas e para a relação com a natureza. Eu vou citar uma frase de um autor alemão, para variar, que é Bertolt Brecht, muito oportuna para o nosso tema, que é a seguinte, sobre a questão ecológica e sobre essa centralidade do ser humano. Eles serravam os galhos sobre os quais estavam sentados. Eles somos nós, ou alguns de nós pelo menos. E gritavam uns aos outros sobre suas experiências de como se poderia serrar mais rapidamente. E sucumbiam no abismo, in die Tiefe. E aqueles que os viam balançavam a cabeça ao serrar e continuavam serrando. Não sei se eu fui claro. Então, essa é a expressão literária em Bertolt Brecht do dar um tiro no seu próprio pé. Nós estamos, através dessa perspectiva onipotente do ser humano, destruindo a nossa própria casa. E não sei se alguns dos senhores e das senhoras aqui costumam fazer isso no apartamento ou na casa, pegar o martelo e começar a destruir. Só quando se faz reforma, mas de contrário, geralmente a gente não faz isso, né? Então, aquilo que o Dr. Lucchesi apresentou antes, eu não estou falando contra isso. Isso é maravilhoso. O que a ciência nos trouxe? A possibilidade de, como mostrou o Dr. Lucchesi, de fazer com que o coração pare.
O avanço da ciência é algo fantástico. E a ciência, de fato, resolveu uma série de problemas nossos. Uma série de problemas nossos. No entanto, trouxe outros tantos, para os quais não há solução meramente técnica. Essa é a questão. Por isso, a necessidade de reflexão das ciências humanas, reflexão de filosofia, reflexão de ética, porque nós não encontraremos solução para nossas questões na técnica. Nós precisamos de ética. Nem tudo aquilo que nós podemos fazer é eticamente correto. Vou dar um exemplo para os senhores e para as senhoras. Eu tenho uma ligação muito forte com a Alemanha. Eu sou de origem alemã, Drayton Souza. Meu nome já mostra a minha ligação com a Alemanha. De Canoas, ainda por cima. Em 94 eu fui fazer o doutorado lá e voltei em 98 e trabalho muito com a Alemanha. E a minha esposa é, sim, ela sim, alemã de Stuttgart. Mas eu sou totalmente brasileiro. Nada de origem alemã. E nesses anos de Alemanha, eu fui várias vezes ao campo de concentração de Dachau, que fica perto de Munique, München. E esse campo de concentração é o mais conservado da Europa. Não é Auschwitz, mas sim Dachau. E o interessante, por mais tétrico que seja, é visitar esse campo de concentração em janeiro, fevereiro, época fria, para ver o que aconteceu lá. Então, lá há exposição de diversos experimentos científicos realizados à época. Então, podemos perceber o que a ciência, o que a técnica podem nos dar. Agora, ciência prescindindo de uma referência ética, ela é altamente, ou pode ser altamente nefasta. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou seguir o conselho do Tangos e Tragédias, eu vou diminuir o show e aumentar o bis. Isto é, vou deixar mais espaço para as questões. Ainda mais que estão dizendo aqui que eu tenho que ir terminando mesmo. Então, eu quis dizer isso, que, não obstante nós dispormos de tantos meios hoje para viver no universo, e através das nossas conquistas racionais, se nós não mudarmos a perspectiva, isso tem uma certa descentração, uma descentralização do sujeito, tá? Nós iremos, como Brecht fala, para o abismo, para as profundidades, para a profundeza. E eu estou acostumado a trabalhar com isso. Eu, além de ser professor da PUC, eu atuo no escritório de advocacia, sou advogado criminal, e nós temos muitos casos na área de crimes ambientais. Crescentes. Não, Fayette Advogados. Então, se nós não mudarmos a nossa forma de lidar, de interagir com o outro e com a natureza, nós cairemos no abismo mencionado pelo Brecht. E, reitero, essa centração do sujeito, ela tem consequências tanto no campo do objeto, que é o primeiro momento que eu falei, como no terceiro, sobre o qual eu não vou falar, que é a relação intersubjetiva. Quando o sujeito ele se torna um absoluto, tudo o que está em torno dele, seja a natureza, sejam os outros, são meros instrumentos da autorrealização. E isso é altamente nefasto. Se nós não operarmos uma certa descentração, um certo deslocamento da subjetividade, nós todos iremos juntos para o mesmo lugar. E aqui, para concluir, eu estou tratando de questões assimétricas. Geralmente, na esfera do reconhecimento, nós queremos relações recíprocas simétricas. Eu dou e tu me dás. Aqui nós estamos no campo da assimetria. Por quê? Porque a natureza, ainda que se manifeste de alguma forma, ela não é parceira de discussão, parceira do contrato. As gerações futuras para as quais nós poderíamos deixar uma natureza um mundo relativamente habitável, elas não estão aqui. Nós pensamos no máximo até os nossos netos, filhos e netos. E aí termina.
E depois vamos usar a natureza de modo instrumental. Então, essa questão da assimetria, isto é, levar em consideração aqueles que não estão aqui, ela é decisiva. Concluo, retomando, então, meu autor, Heráclito, que eu escolhi para a exposição breve de hoje, momento do objeto, a natureza, o cosmos, como algo belo ordenado, essa passagem para o sujeito, essa visão antropocêntrica, que coloca o ser humano no centro e que desliga, desconecta a preocupação com a natureza e com os outros. Obrigado pela paciência. Obrigado, professor Drayton, por essa brilhante aula de filosofia. Nos levou ao campo das ideias, né? E passamos a palavra ao terceiro painelista. Então, Roberto, por favor. Eu quero saudar com muita alegria e reconhecimento aos organizadores e participantes deste quarto FAS, que traz como foco as sustentáveis transformações com inspiração na doutrina social da Igreja. O meu contentamento se amplia ao saber que fui convidado a participar deste painel Fogo Energia, que é vida, com duas personalidades brilhantes, que são, além disso, meus amigos, e que tanto me ajudaram também a ser mais humano e mais pessoa. A escolha do quarto elemento cosmológico, o fogo, é muito apropriada. Pois neste ano 2014 entramos na década aprovada pela ONU da energia sustentável. Também acabou de acontecer em Brasília, de 7 a 10 de agosto, um fórum chamado Energia que é Vida, promovido pelos movimentos sociais, pelas pastorais sociais da igreja, das igrejas, que fazia 3 perguntas. Energia para quê? Energia para quem? E energia como utilizá-la. O fogo foi sempre um símbolo muito rico para a religião e a teologia, representando atributos divinos, a purificação, o juízo. E este aspecto do juízo, algumas religiões estão a pregar que estamos nos últimos dias, o relógio do Apocalipse, por sinais do fogo. O amor, a transformação operada nas almas e no mundo, e para o cristianismo em especial, se vincula a ação e a presença do Espírito Santo. Veremos que o tema que me foi sugerido, fogo, energia em Deus, eu vou tratar de mostrar como Deus unitrino se revela na sarça ardente a Moisés. É um símbolo de fogo. Inclusive, eu estou usando esta cruz que mostra a sarça ardente. E se revela como uma energia infinita e inconsumada, oferecendo um paradigma capaz de inspirar e buscar uma energia renovável, limpa e universal, que cuide da humanidade e de toda a criação, motivados pela sua providência amorosa e compassiva. Ou seja, Deus nos mostra, nos ensina que a energia é para a vida, para cuidar da vida das pessoas, das criaturas e de todo o planeta. Deus se revela na sarça ardente. No livro do Êxodo 3:2 nos deparamos com a experiência de Moisés no encontro da sarça ardente. É interessante que Moisés se sentiu muito atraído e fascinado por aquele arbusto que queimava, mas não se consumia. É interessante que São Francisco teve também uma experiência ele gostava muito de olhar o fogo e quase queima todo seu hábito, porque se aproximou demais. Mas podemos entrever neste símbolo da teofania, porque Deus escolheu esse símbolo, escolhido por Deus, o atributo da energia divina, que é infinita, inesgotável e inconsumada, ajudando-nos a trabalhar no sentido de defender a energia sustentável, aquela que não destrói e conserva, permitindo desmaterializar gradualmente o fornecimento.
Ainda o Evangelho de São Mateus, apresentando a misericórdia de Deus, Jesus fala do Pai, afirma que o Pai faz chover e nascer o sol para todos, bons e maus, justos e injustos. Mateus 5,45. Destacando a gratuidade da energia, a sua universalidade, incluindo a todas as criaturas que devem se beneficiar com os bens da criação. Aqui Deus mostra que a energia deve ser acessível a todos, é para todos. Podemos acrescentar a parábola narrada pelo próprio Cristo dos trabalhadores da vinha, que apesar de serem chamados em horas diferentes e trabalhar em turnos desiguais, ganham a mesma remuneração que tinham combinado, o que salienta a igual dignidade dos filhos de Deus diante do usufruto da energia e do acesso aos bens da terra. Hoje, na primeira palestra, você colocava que um dos princípios da doutrina social da Igreja é o destino universal dos bens da terra. 2. Jesus Cristo vem trazer fogo a este mundo. Que tipo de fogo? É um texto cheio de força e paresia. Paresia é esse entusiasmo da fé e profético. Jesus Cristo afirma que ele veio trazer fogo a este mundo. E como ele gostaria que estivesse ardendo. Lucas 12, 49 e 50. Mais adiante, questiona sobre o equívoco das pessoas que pensam que ele veio oferecer uma paz fácil e tranquila. Não, ele veio para dividir em torno à sua pessoa e ao seu reino a toda a humanidade. Lucas 12, 53. É interessante que esse texto foi entendido mal. É um texto difícil. Barrabás, num filme clássico, vocês se lembram que Barrabás foi aquela pessoa que foi solta em lugar de Jesus por Pôncio Pilatos. Num filme clássico interpreta mal essa passagem e se une aos incendiários de Roma. O incêndio tinha sido, evidentemente, promovido por Nero, que queria reformar a cidade de Roma e acusou aos cristãos de serem os incendiários. Então, Barrabás pensava, não, Jesus veio trazer fogo, vamos queimar Roma. Não. O fogo que Jesus trouxe foi o seu amor ardoroso e salvador, que constrói um novo mundo e uma civilização centrada no seu reino de graça, misericórdia e compaixão. Um símbolo tradicional, mas muito profundo também, é o seu Sagrado Coração, que aparece aberto no seu peito com uma chama incandescente, rodeado por uma coroa de espinhos. Este ícone, que já antigo e novo ao mesmo tempo, visibiliza a sua doação e sacrifício redentor que gera uma humanidade nova e reconciliada. O fogo do Sagrado Coração fontaliza a busca e a luta pela cultura do cuidado, que hoje também foi referenciada pelo pastor ao fazer a espiritualidade. Cultura do cuidado, do dar e do dar-se, da partilha e da fraternidade com todas as pessoas e as criaturas. Um fogo que aquece e converte os corações, não o coração que fala Luquezzi, mas o coração, o núcleo da pessoa humana, é dizer, para evitar o fogo do juízo e da destruição da natureza. Ele nos dá um coração novo. Não é um transplante, é um novo coração que Jesus opera em nós. O Espírito Santo, o vento impetuoso do sopro divino. É importante registrar como o Novo Testamento descreve a plena efusão do Espírito Santo em Pentecostes. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Atos 2:3. As línguas de fogo representam a sabedoria inspiradora do perfeito equilíbrio, a inteligência criacional que transforma o caos em cosmos. O Dryden falou do cosmos. É o Espírito Santo, que tem o grande sustentador, que organiza o caos em cosmos. A Babel na Nova Jerusalém, unindo na caridade a todos os povos e nações. O Espírito Santo realiza a profecia de Joel, referenciada em Pedro, em Atos 2:19 e 20. E mostrarei prodígios no céu, em cima e sinais da terra embaixo, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. É interessante que isso às vezes pode ser interpretado como o fim, os sinais do fim. O Espírito Santo
que a força e o entusiasmo divino toma conta dos apóstolos e de todos os cristãos, para edificar no mundo a cultura de Pentecostes, a civilização da harmonia, da beleza e da partilha dos dons e dos talentos, colocando a energia a serviço da vida e da criação. É interessante, resulta sugestivo que os símbolos que expressam a ação e a missão do Espírito Santo sejam ao mesmo tempo as fontes primordiais da energia: a luz, o calor, o fogo, o vento e a água. Tudo isso são sinais do Espírito Santo. E é interessante que o Espírito Santo regula isso. É o sustentador no sentido que dá equilíbrio. Fogo demais é contrário. Ele permite que todos esses elementos, como sustentador da criação que ele é, tenham a dose e a combinação certa. A igreja é impulsionada pelo vento e fogo de Pentecostes. São Crisóstomo comparava a igreja com um barquinho à vela movimentado pelo vento do Espírito Santo. Deveras, a igreja faz acontecer na história humana o evento pentecostal, o Pentecoste, de forma permanente. Ela existe como um povo a serviço da vida, para anunciar a unidade, a paz e a reconciliação que Jesus Cristo veio trazer à humanidade. Ela é cadinho das culturas e nações que forja a civilização do amor, que promove o verdadeiro desenvolvimento para a pessoa humana e para todas as pessoas, sendo integral, solidário e sustentável. Isso está na Caritas in Veritate do Papa Bento XVI, Papa Emérito, que acrescentou aquilo que Paulo VI tinha definido como desenvolvimento integral e solidário. Ele disse: não, desenvolvimento, para ser realmente em favor da vida, tem que ser sustentável. Por isso, ela participa desde o início da Comissão Europeia para o uso pacífico da energia nuclear. Apesar que a gente poderia perguntar: há um uso pacífico? Precisa muito controle, né? Muita cautela. E também, com outras igrejas, ela integra o Fórum Mundial da Água. Já são 7 fóruns mundiais da água, defendendo como bem público. A CNBB promoveu em 2012 a campanha da Fraternidade sobre a Integridade da Vida no Planeta, após ter feito uma campanha sobre a água como um dom de Deus e fonte da vida. Convocou um fórum em Brasília sobre as mudanças climáticas, onde a temática da busca de uma matriz energética mais justa, sustentável e limpa foi defendida como alternativa à energia do carbono e dos combustíveis fósseis. Foi publicado este texto, Mudanças Climáticas e Lutas pela Vida. O que fazer? Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social. Hoje já se fala da justiça climática. A Igreja, coerente com a sua missão de promover a vida em abundância, defende uma energia que possibilite a salvaguarda da criação, da responsabilidade universal pelos bens naturais e pelo futuro das gerações vindouras. E eu acrescentaria também todas as criaturas. Eu me emocionei com aquele vídeo no princípio dos trabalhos, né? Como nós realmente desrespeitamos os animais, os nossos irmãos, não é? As criaturas. Como está faltando esse olhar. Finalmente, como quinto tópico, antes das conclusões, homens de fogo e os pobres da terra procuram um contrato natural justo e harmonioso na questão da energia. A teóloga Simone Morandini, no seu livro Terra Esplêndida e Ameaçada, coloca de forma muito lúcida a contradição e oposição entre os homens de fogo. Os homens de fogo são o que o professor Drayton colocou, esses homens autocentrados, com a razão instrumental, que, evidente, foram muito empreendedores em relação ao desenvolvimento industrial, mas que se tornou poluente, predatório. E as grandes multidões dos pobres da terra, constituídos pelos atingidos das barragens, os refugiados climáticos, os povos das florestas, os pescadores que cada vez têm menos possibilidade de existir,
os ribeirinhos, as nações indígenas e quilombolas, que sofrem os desmandos de uma tecnologia que considera a terra e os bens naturais como meras mercadorias. Torna necessário um diálogo cultural e civilizacional que procura equacionar crescimento com respeito à Carta da Terra, energia com a preservação das águas, das florestas e dos ecossistemas, consumo com a integridade do planeta e sobriedade para que todos possam conviver e ter a sua vida e dignidade garantidas. Um exemplo desse diálogo civilizacional se deu